Paz do Senhor, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a restauração da igreja. Nós paramos em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Hoje nós vamos estar continuando e nós já queremos agradecer a todos que têm participado conosco desses estudos. O nosso fim é que você venha crescer no conhecimento da palavra de Deus e que você esteja fazendo sempre menção do nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por todas as coisas. Eu te agradeço por tudo que tu tens feito até esse dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pelo teu amor. Meu Pai, eu te louvo por tudo que tu operas. Eu te glorifico, Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. Eu te exalto por todas as coisas. Tu és o nosso Senhor, tu és a nossa rocha. E nesse momento vamos estudar a tua palavra, meu Pai, a palavra que tu passastes aos teus discípulos que vieram ser apóstolos, aqueles que estavam à frente da igreja, ensinando, exortando, e a tua palavra chegou até os nossos dias. Eu te exalto porque a tua palavra é verdade, a tua palavra nesse dia é poderosa para fazer todas as coisas. Nos dê, meu Deus, a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, colocando as palavras nos nossos lábios e que possamos ser frutíferos naquilo que iremos fazer para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na semana passada, irmãos, nós paramos no versículo 11. Eu quero então continuar do versículo 12. Nós vamos estar mencionando alguns pontos importantes dessa carta. Versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Nós vamos ler até aqui, e eu quero te chamar a atenção em alguns pontos aqui. Então, o apóstolo Paulo estava falando de servir, de obedecer a Deus, não somente quando o seu líder está presente, mas que você venha fazer sempre, porque você sabe que Deus está te olhando em todo o tempo. Você pode esconder coisas do homem, você pode esconder coisas dos seus familiares, mas de Deus você não pode esconder nada. Ele conhece todas as coisas, como nós falamos, ele sabe de todas as coisas, a palavra nem saiu da sua boca e ele sabe aquilo que você vai falar. Então, toma cuidado de servir a Deus com um coração sincero, com um coração obediente, que você venha saber dessas coisas todas. E aqui o apóstolo Paulo chama a atenção porque muitas pessoas estavam vivendo uma vida que faltava temor e tremor. Então, nós não queremos aprofundar muito aqui nesse ponto, mas é muito importante de nós sabermos o significado dessas palavras para a nossa vida. Quando nós olhamos para Deus, será que nós tememos a Deus? Será que nós vemos Deus como aquele Senhor Todo-Poderoso que Ele é capaz de fazer tudo? Então, será que nós olhamos a Deus dessa forma? Nós tememos a Deus, de saber que Ele é o Senhor, que se quiser me destruir, agora Ele pode fazer. Se Ele quiser acabar com a nação, agora Ele pode fazer. Então, muitas vezes nós não olhamos para Deus com cuidado, nós pensamos que podemos viver a nossa vida da maneira que queremos, e Deus é o Senhor cheio de amor.
e nós esquecemos também que ele é um juiz e o que ele faz, o que ele profere, não existe um homem na face da terra que possa falar que está mal, que está errado. Então ele opera conforme ele quer. Então o apóstolo Paulo estava chamando a atenção da igreja para isso. Não viver de uma forma negligente ou de uma forma que Deus não sabe ou conhece ou está vendo o que acontece. Eu quero chamar a atenção nesse versículo para o que o Senhor Jesus deixou escrito em Lucas 12, versículo de número 4 diz: E digo-vos, amigos meus, isso é a palavra do Senhor Jesus, deixa eu repetir, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Então, quando nós falamos aqui, olha a palavra do Senhor Jesus, estavam falando para os seus amigos, amigos meus. Então, nós devemos saber desse temor, o saber dessa palavra. O homem pode te tirar a vida, Satanás pode te tirar a vida, mas deixa eu te falar, quem tem poder para lançar no inferno é só Deus. Então nós devemos temer esse Deus. Então não leve a sua vida, não faça conforme você acha que tem que ser. Cuidado com os princípios ou preceitos de Deus. O Senhor já deixou estabelecido toda a sua lei, todos os seus preceitos. Nada do que ele estabeleceu vai mudar. O homem não pode mudar as leis de Deus. O homem não pode fazer Deus mudar o seu pensamento. Então nós temos que cuidar muito sobre isso, de viver uma vida nessa forma, operando a nossa salvação com temor e tremor, e em todo o tempo confiando, entregando a nossa vida a Deus, porque é Deus que opera. Se eu respiro, se eu caminho, é Deus que faz isso sobre a minha vida. Então eu tenho que reconhecer que é Ele que opera sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós fazemos todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então aqui de novo outra recomendação, porque fazendo assim nós vamos ser vistos como pessoas irrepreensíveis e sinceras, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. E o apóstolo Paulo fala que nós somos esse entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós vivemos assim, desta maneira, agradando ao Pai, sabendo que Ele é o Senhor poderoso para fazer conforme lhe apraz. É o Senhor que opera, é o Senhor que faz. E repetindo, nós não podemos mudar o pensamento do Senhor. É Ele que esquadrinha os nossos pensamentos, é Ele que conhece todos os nossos pensamentos, mas nós não conhecemos o pensamento do Senhor, a não ser aquilo que Ele revelou. Então, cuidado com isso. E a nossa função é de viver nesse mundo dessa maneira, retendo sempre a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Nós vivemos baseado na palavra do Senhor. Eu sempre falo isso, por isso que você pode ler livros que você quer ler. Existem muitos livros escritos que vão te ajudar no conhecimento, mas é a palavra do Senhor que está acima desses livros. Você retém a palavra do Senhor. E nós vamos saber disso, de estar firmado nessa palavra. E o apóstolo Paulo, então, ele estava fazendo todas as coisas em prol da igreja, em prol dos santos, não medindo esforços, não importando as horas que ele ficava ensinando, não importando nada, porque ele queria ver que aquilo que o Senhor colocou para ele fazer,
era realizado e ele queria ver o fruto do seu trabalho, não para ele se gloriar, mas que ele viesse a trazer glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, ele fazia isso com esforço, fazia isso ainda que fraco, ainda que sem dormir, ele buscava sempre estas coisas. E nós devemos fazer o mesmo, viver dessa forma, sempre nos alegrando, sempre nos esforçando ou nos ajudando uns aos outros a permanecer firmes nessa palavra e estar glorificando a Deus em todas as coisas. Então o apóstolo Paulo fala isso, ele escreve que muitos buscam fazer isso para o seu próprio benefício. Então, cuidado. Nós, como igreja, como servos de Deus, nós somos filhos de Deus, servos do Senhor Jesus, e todas as coisas que nós fazemos é para agradar ao Senhor Jesus. E nós não buscamos os nossos próprios interesses. Então, nós devemos cuidar disso. Essa é uma recomendação feita no passado que vale para hoje. Nós não estamos aqui para julgar, é a palavra de Deus que vai julgar todas as coisas. É aquilo que o Senhor deixou que julgará o homem hoje e no futuro. Então, cuidado com isso. Voltamos para aquilo que o Senhor Jesus, temer a Deus sobre todas as coisas, porque ele pode lançar no inferno uma pessoa, uma nação ou todo mundo. É o Senhor que tem poder para fazer isso. E nós cuidamos em fazer a mesma coisa, de estar exortando, estar ensinando naquilo que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Então aqui existem essas recomendações no capítulo de número 2, e eu quero também mencionar um pouco das recomendações no versículo, nos capítulos 3 e 4, e assim nós encerramos com as advertências do livro de Filipenses, que são válidos para a nossa vida nesse dia. Então eu quero começar a ler capítulo 3, versículo 1, e o apóstolo Paulo de novo repete: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Aleluias. Então aqui mais recomendações. Então aqui o apóstolo Paulo agora, ele aprofunda essas recomendações, e aqui ele começa a falar dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos pastores. Então, não pense você que o que é falso só existe hoje. E aqui o apóstolo Paulo nos chama a atenção. E ele usa um termo que muitas vezes nós não gostamos: guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Então, naquele tempo, existia os falsos mestres,
os falsos pastores, os falsos obreiros. Nesses dias a mesma coisa, e nós não queremos julgar, você seja atento, vigilante aonde você congrega, está sendo a palavra de Deus pregada como ela é, está sendo todas as coisas que acontecem no seu meio de acordo com a palavra do Senhor, tudo que é decisão tomada está sendo tomada segundo a palavra do Senhor, os pastores estão pregando a palavra do Senhor, estão exortando, estão disciplinando, estão ensinando aquilo que convém, aquilo que está escrito. Então o apóstolo Paulo faz esse apelo. Meus amados, que a vossa alegria, que o vosso gozo esteja no Senhor. E ele fala, olha, ainda que eu estou escrevendo as mesmas coisas, ainda que eu estou falando para vocês os mesmos ensinamentos, eu não me aborreço e você não venha tomar isso como peso, como palavra repetida, mas isso é para a segurança nossa. Quando nós olhamos os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, isso é para a segurança nossa. Vivendo assim, examinando estas coisas, nós vamos estar seguros naquilo que nós cremos. Então, é bom para nós. Quando uma pessoa não tem conhecimento, ela pode ser surpreendida por qualquer ensino. Então, quando uma pessoa não conhece as Escrituras, ela pode ser levada, como a própria palavra diz, por qualquer vento de doutrina. Então, nós devemos cuidar disso. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, nós devemos cuidar disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é o mesmo ensino que o apóstolo Paulo falava: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, o apóstolo Paulo estava falando claro aqui que muitos estavam querendo fazer com que a igreja voltasse a esta prática da circuncisão, querendo ainda dar ênfase às coisas, ao pacto da carne, esquecendo aquilo que o Espírito Santo agora estava trazendo. E olha a sabedoria do apóstolo Paulo, ele usa essa palavra circuncisão, que era o ato feito no homem, quando criança, ao 8º dia. Assim o Senhor Jesus foi circuncidado também. O apóstolo Paulo fala que ele foi, o povo judeu era assim fazia, mas os que creem em Jesus agora ensina, você pode fazer essa prática com um foco na saúde, mas já não existe nenhum foco na parte espiritual. Então o apóstolo Paulo fala que hoje nós que somos a circuncisão, porque nós servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então os da circuncisão, eles confiavam na carne. Esse ato queria dizer para ele que era judeu e acabou. Podia nada mais tirar esse título dele, mas nós não confiamos na carne. O nosso pacto é com Deus, através do nome do Senhor Jesus. E nós queremos servir a Deus com o nosso coração firme nele, sendo guiado pelo Espírito. E assim nós vamos falar, nós somos da circuncisão hoje, porque nós servimos a Deus no Espírito. Então, nós não confiamos na carne. Então, cuidado com isso. Muitas pessoas querem talvez enfiar esta questão humana, mas eu volto a repetir, circuncisão pode ser válida no sentido médico, no sentido físico hoje. Amém? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, você pode nos procurar e nós podemos conversar com mais detalhe. E Paulo falava dessa condição, que ele passou por toda esta coisa. E ele diz, se alguém pode confiar na carne, eu posso muito mais. Então Paulo começa
a se descrever como um judeu antes, praticante, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Então você vai entender que Paulo tinha pavor aos ensinamentos do Senhor Jesus e por isso que ele perseguia a igreja. Ele mesmo falava que ele queria acabar com todos os que confessavam o nome do Senhor Jesus, pois ele era um fariseu, ele não aceitava os ensinamentos do Senhor Jesus, porque a gente vê que o Senhor Jesus sempre ia com ensinamentos contra a prática dos fariseus. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Olha, ele pensava que era uma pessoa zelosa, por isso que ele fala perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, na lei, ninguém podia falar contra Paulo. Ele tinha a convicção que ele falava, na minha idade, eu posso ensinar os anciãos de Israel. Na minha idade, eu tenho mais conhecimento do que muitos anciãos de Israel, porque ele foi estudado, ele teve a condição de estudar, e você vai observar que ele estudou com Gamaliel, um grande fariseu daqueles tempos. Então ele podia se gabar ou falar nisso. Mas o que ele aprendeu agora, que aceitou o Senhor Jesus, mas o que para mim era ganho. Então, quando ele coloca todas essas coisas como para ele se vangloriar, ele fala, agora que eu conheço a Jesus, eu digo que todas essas coisas é como lixo, como esterco. E ele fala que reputei-o perda por Cristo. Todo o conhecimento que ele obteve, estudando a lei, ele agora fala que o meu foco agora é o Senhor Jesus. O meu foco agora não é ensinar aquilo que eu aprendi, não é ensinar o que eu ganhei em conhecimento, mas agora eu estou descartando todas essas coisas e eu quero agora ensinar o que é mais excelente, que é o amor do Senhor Jesus. Então ele fala isso tudo, que considera o seu passado, todo isso, esta vanglória, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível, agora ele fala que isso tudo é esterco, porque o que eu quero agora é o Senhor Jesus. E eu quero o Senhor Jesus e quero que o Senhor Jesus me veja como seu filho, como seu seguidor, como aquele que ama a sua lei. Então é isso que ele fala, que eu venha viver agora pela fé em Cristo Jesus, que eu venha buscar a justiça que vem de Deus pela fé. Isso até virou uma canção no Brasil, de um cântico que muitas vezes cantamos na igreja. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Então nós sabemos disso tudo e nós falamos isso, que essa agora era o foco de Paulo, viver debaixo dessa justiça de Deus, viver debaixo desse conhecimento do Senhor Jesus, esperar como o Senhor Jesus ressuscitou, esperar na sua própria ressurreição e saber que todas as coisas ia passar na vida dele e ele ia lutar com todas as suas forças. Então ele não ia ficar parado, mas ia lutar, ia passar esse ensino a quantas pessoas ele pudesse alcançar. Então ele buscava isso, buscava fazendo com todo afinco essas coisas e buscando em todas as coisas andar conforme o Senhor Jesus queria que ele andasse. E ele usa uma expressão no versículo 17, que você vai notar que foi um dos poucos que assim o fizeram. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo
o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, aqui outra recomendação mais. De sermos cuidadosos. Se você quer imitar alguma pessoa, eu te recomendo imitar o apóstolo Paulo. Se você pode imitar o Senhor Jesus, melhor ainda. Mas se você quer uma referência, o apóstolo Paulo depois da sua conversão. Eu não estou falando para você imitar o apóstolo Paulo antes da conversão, porque se você fazer assim, você vai ser uma pessoa que vai buscar a sua glória própria e vai fazer coisas equivocadas, pensando que está agradando a Deus. Então, busque imitar o apóstolo Paulo depois da sua conversão e saber que ele deixou exemplo e você pode assim seguir. Se você ler a palavra de Deus, os escritos de Paulo, você vai conhecer muito do seu caráter, daquilo que ele pensava, daquilo que ele pregava, daquilo que ele fazia, e você vai ver que era uma pessoa que, se estava com um rei, ele estava alegre, mas se estava passando por necessidade, ele não se entristecia, ele sabia que ele estava nessa situação com o propósito de estar pregando a palavra de Deus. E o Senhor Jesus estava sempre com ele, auxiliando. Então você vai ver que foi uma pessoa que não se importava de circunstâncias. Ele cria, ele tinha sua convicção e ele falava isso sempre para a igreja. Então, aqui de novo, ainda que ele falou, guardai-vos dos cães, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos obreiros, guardai de todos aqueles que se levantam contra a doutrina que o Senhor Jesus deixou, que querem infiltrar doutrinas humanas e muitas vezes doutrinas de Satanás, com o fim de destruir. Então ele fala, cuidado com isso tudo. E ele agora chama todos esses de inimigos da cruz de Cristo. Amados, isso acontecia dentro da igreja. E quando fala de inimigos, isso quer dizer que não era só um. Eram muitos. Pessoas que estavam infiltrando o ensinamento. E ele fala, eu falo isso até chorando. Isso tem acontecido no vosso meio. E Paulo dá a sentença que Deus dá. Os inimigos da cruz de Deus, eles vão ser lançados na perdição. Então Paulo fala, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então cuidado com isso. Quando você vê um inimigo da cruz, lembra mais atrás nós falamos disso, que nós não devemos ouvir nem associar com eles. Cuidado. Aqui existe uma recomendação. Cuidado. Quando você é convidado para alguma reunião, que você vê que existe uma distorção da doutrina dos apóstolos, da doutrina que o Senhor Jesus passou para os seus, cuidado. Você não deve estar presente, você não deve estar ouvindo e nem associando com os tais. São inimigos da cruz de Cristo. O que eles querem é colocar confusão no meio da igreja. E nós sabemos que o que esperam para eles é condenação eterna. Então não se ajunte a estes,
porque se assim você faz, você está buscando a mesma coisa, e o seu fim será perdição. Então, não busque as coisas humanas, busque as coisas de Deus. O apóstolo Paulo menciona que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. Então, não importa aquilo que você está passando, mantenha-se firme na fé, mantenha-se seguro, sabendo dessas coisas todas, e saiba que o seu Senhor virá, ele te buscará, porque é promessa dele, de onde ele está, que um dia nós também venhamos estar. Nós esperamos esse grande dia, então nós esperamos o dia de sermos como ele é, com esse corpo glorioso, e nós vamos fazer todas as coisas desta maneira, cuidando disso. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Existem muitos. Nós não estamos aqui para julgar, mas você conhece os sinais, você sabe como eles atuam, você sabe como eles ensinam, você sabe o que eles fazem. Cuidado, cuidado muito com isso. No capítulo 4, que é o encerramento desta carta, o apóstolo, de novo, ele fala, versículo 1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Então, de novo, ele falando que essa, como nós lemos no começo, essa igreja, como a sua recomendação a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, ele volta a chamar meus amados e muito queridos irmãos. Minha alegria e coroa, estáis assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, um comentário rápido aqui, o apóstolo Paulo falando disso, desses santos, dessa igreja, amados, queridos irmãos, estáis firmes no Senhor. Então, Paulo faz recomendação, e aqui eu quero chamar a atenção. Também não é para fazer nenhuma polêmica. Muitas pessoas hoje, com tristeza, eu vejo que falam mal quando mulheres trabalham na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo está falando aqui de mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Isso quer dizer, estavam auxiliando na pregação, estavam auxiliando naquilo que podiam. Não pense que eram serviços pequenos. Não, estavam operando. Então, cuidado com isso. Muitas vezes você vê uma pastora, mulher não pode. Deixa eu te falar, você não decide as coisas de Deus. Se você conhece a Bíblia, quando se cita um exemplo que pode acontecer. Então, existem exemplos. No Velho Testamento, você sabe que existiu uma juíza? Quando era comum ter juízes, existiu uma juíza. E Deus permitiu. O nome dessa juíza é Débora. Então, você cuidado. Nunca fale que mulher não pode julgar, mulher não pode pastorear. O que Deus levanta é Ele que aprova. O que Deus chama é Ele que capacita. Então, cuidado. E o apóstolo Paulo faz questão, parece que é sabendo essas mentes, no nosso século, fala que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Então, existe essa palavra. E está falando, perto está o Senhor. Eu quero ler o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui, de novo, não importa o que você está passando, não esteja inquieto. Está em tribulação, a recomendação de Paulo é que você faça todas as coisas conhecidas diante de Deus. Estamos vivendo em pandemia, vamos levar diante de Deus. Estamos enfermos, vamos levar diante de Deus. Estamos em situação adversa, vamos fazer conhecidas diante de Deus. E agora eu quero te perguntar, por que o apóstolo Paulo isso? Sejam tudo conhecidas, Deus conhece todas as coisas, mas Deus espera que você fale. Deus sabe de toda necessidade, mas você tem que buscar como? Oração e súplica, mas mais importante, com ação de graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Meu Deus, eu estou enfermo, eu clamo pela minha vida que Tu venhas curar. Mas enquanto não chega a minha vitória, eu não vou desanimar. Eu vou fazer conhecida, vou falar diante de Deus e vou render graças. Senhor, eu te glorifico, porque Tu és a minha resposta, Tu és o meu auxílio e Tu virás. E Tu farás. Amados, deixa eu te falar. Talvez querem falar hoje que essa pandemia está segurando a igreja. Isso é uma mentira enorme de Satanás. Nada segura a igreja de Deus na face da terra. Primeira Guerra Mundial não segurou a igreja de Deus. Segunda Guerra Mundial não segurou. Nenhuma catástrofe, nenhum terremoto, nenhuma situação que seja mais adversa, nada detém a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está capacitando esta igreja para, nesses tempos difíceis, estar vivendo na proclamação desse evangelho, na confiança dele, fazendo conhecida diante dele todas as coisas, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Olha, levante a sua vida com oração, com súplica, vá à igreja, louve ao Senhor, na sua casa adore ao Senhor, tenha no seu coração ações de graças, declara ao Senhor a sua palavra, e eu quero te falar, nada detém o poder de Deus. Talvez hoje você pode ouvir pessoas dizendo, olha, essa pandemia está causando transtorno. Não está. A igreja está viva, a igreja está trabalhando na face da terra. E nós estamos aqui fazendo isso. Então, levando palavra para você de consolo, de conforto, declarando que o Senhor Jesus tem controle, o nosso Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas e Ele faz todas as coisas como Ele quer. Não pense que pandemia abalou o Senhor, a pandemia frustrou os planos do Senhor. Nada, ninguém frustrará jamais os planos do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então aqui tem uma lista. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensais. O que também aprendesse, recebesse, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. E aqui eu quero encerrar, então, no final, que diz assim, ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluias. Então aqui nós, de uma forma rápida,
encerramos as recomendações do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Então nós devemos saber disso. Essa igreja de Filipos que conheceu a palavra do Senhor e passando por situações adversas, como nós vimos, ensinamentos falsos, o apóstolo Paulo pôde ir aí e escrever com eles da prisão. Escreveu esta carta para eles e enviou os seus cooperadores. Não queremos fazer menção, mas homens e mulheres, para estar ajudando na pregação, ajudando no ensino. E assim nós fazemos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite agradável, uma semana de vitória e em todas as coisas. Faça conhecida diante de Deus tudo que você tem. Coloque diante de Deus a sua oração, a sua petição. Honra a Deus, exalte a Deus. Nada frustra os planos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. É o Senhor que te abençoa e te guarda no nome do Senhor Jesus. A paz seja dada a todos em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensinamento. Meu Pai, que possamos ler essa carta novamente, marcar nas nossas Bíblias todos esses ensinamentos e estar clamando pela nossa igreja local, que nós possamos caminhar em vitória, proclamando a tua palavra e dizendo que nós confiamos, nós esperamos somente em ti. A ti seja dado honras e glórias, hoje e eternamente, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.